Segunda Guerra. Caraca, e a gente está em que linha do tempo Então, da profecia? o capítulo 37 fala disso, do holocausto e da criação do Estado. No 48, aí é que é tremendo. Desculpe, no 38, A gente está no capítulo 38, então. um pouquinho antes de acontecer o 38. E na minha opinião, quando acontecer... Não, tudo bem, mas o anticristo, segundo a Bíblia, ele vai surgir e a primeira coisa que ele vai fazer Ele precisa do caos. Mas ele vai tirar o caos. Bom, vamos falar de geopolítica. É. Hoje, quem são os 3 principais players China, do mundo? Não pensa em bloco. bloco, tá. De um lado você tem os países que são tirânicos, despóticos. Tá. Irã. Irã, China, Rússia, Coreia do Norte. Esses países, eles representam uma das forças. Na Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra, você tinha 2, né? A Guerra Fria era os Estados Unidos contra a Rússia. Sim. Hoje não mais. Hoje você tem esse primeiro player, que são os países fechados, fundamentalistas fechados. Do outro lado você tem a Europa, as nações da OTAN, com uma visão muito mais... uma esquerda cultural, né? Um marxismo cultural, liberdade, sem muitos princípios éticos, morais, liberdade total. E você tem um terceiro bloco, que é encabeçado pelos Estados Unidos, que é uma visão mais nacionalista, né? America first, América primeiro, né? Mas fronteiras, né? Territorialista. Ele está muito mais voltado para fechar as fronteiras, para não deixar uma invasão que possa mudar a cultura, a visão de mundo. E em alguns momentos, eles têm que se aliar. Então, a Europa, a OTAN, ela precisa de quem? Precisa dos americanos, porque ela está lutando no quintal dela contra a Rússia. Enquanto isso estiver acontecendo, Jesus não volta. Por quê? Porque, do ponto de vista geopolítico, ele vai se levantar, o anticristo, num momento em que ou vai ser depois de uma guerra. Aliás, nós estamos muito perto de uma guerra agora, né? Porque os Estados Unidos descobriram que eles não destruíram todas as ogivas, não, as enriquecedoras de urânio lá, né? Eles mandaram aquelas bombas que perfuravam, mas não explodiram algumas delas. Então, essa conversa do Trump dizer, te dou 15 dias para você, isso tudo é para o povo que está lá, americano e tal, saírem. Sim. Mas ele vai guerrear, ele vai atacar, porque ele precisa destruir, né, as últimas possibilidades que o Irã tem de evoluir para uma bomba atômica. Então isso vai acontecer, não é à toa que ele mandou 2 porta-aviões, o USS Gerald Ford, que tem, juntamente com isso, bombardeiros, aquele B-2, né, que é invisível, que voa sem ser detectado, drones, os F-15, F-25. Ele está mostrando que vai rolar. Ele vai atacar isso. Ele está falando que o que ele pediu? Eu quero que vocês entreguem, né, toda a parte do aparato atômico e eu quero que vocês entreguem os mísseis balísticos. O Irã falou, não, tudo bem, o aparato atômico eu até abro mão de desenvolver, de enriquecer urânio. Mas os balísticos não. O que são os balísticos? São aqueles mísseis que passam pelas defesas, por exemplo, de Israel. O Iron Dome, né, que é o domo de ferro, não conseguiu segurar os mísseis balísticos. Sim. Eles conseguem só os Tomahawks, esses mísseis menores, mas esses mísseis de 4, 5 metros, poderosíssimos, transcontinentais, eles não seguram. O Trump ele não quer, nesse momento, acordo de paz. Nesse momento, ele quer acabar com o que ele começou. Ele achou que ele tinha destruído todos os lugares onde o urânio estivesse sendo enriquecido. Como é que chama? Fugiu a palavra aqui. As enriquecedoras de urânio, mas tem uma palavra ali que fugiu aqui. Não vou saber. O que ele quer é acabar com isso aí. Tá. Agora, e a consequência disso? O que pode acontecer? Pode ser que o Irã não tenha força para retaliar, mas pode ser que a Rússia e a China falem, bom, você está passando dos limites. Nós não vamos deixar aqui vocês entrar com seus porta-aviões, com aparato atômico, submarino atômico no nosso quintal. Pode ser que isso
escale para uma guerra mundial. Se escalar para uma guerra mundial, para não gerar uma destruição do mundo, vai ter que ter um acordo de paz. Então, numa hora dessa, é que talvez se levante o anticristo para propor uma paz, pelo menos um armistício, né, por 7 anos. Isso é muito importante, porque o anjo, ele dá a data que vai ser feita, em 7 anos. E diz que na metade dessa semana de anos, o anticristo, que num primeiro momento foi amado pelos judeus, os judeus vão aclamá-lo. Vai acabar uma guerra, lógico. Vai acabar com a guerra, vai permitir que eles vivam em paz, né? A gente não sabe o que é isso, né? A gente vive num país de paz, não sabe que é todo dia ter perigo de morrer, ataque e tal. Só que na metade ele vai entrar dentro deste templo que vai ser construído, no lugar mais santo chamado de Santos dos Santos. E ali ele vai dizer, eu sou o Messias, que vocês estão esperando. E aí o povo judeu vai se voltar contra ele. E aí, durante 3 anos e meio, ele vai atacar violentamente, não só judeus, como cristãos também. E no final dos 7 anos, Jesus aparece do céu e dá um cabo nele. E aí estabelece o início de uma era dourada de 1000 anos, onde ele mesmo vai governar na terra, reconstruir o mundo e fazer do mundo. A minha cabeça é muita coisa, explodiu. né? Pra te explicar assim só. E eu fico assim, tipo, pensando, que roteiro é esse, assim? Porque lá atrás, alguém escreveu esse roteiro com uma previsibilidade. Quase 2000 anos atrás. Agora você quer pirar mais? Já. Opa, por favor. Você entende porque o cristianismo... Quem não precisa de maconha. Vocês não precisam de maconha. Não, só ler um pouco. Cristianismo. Só ler. Só ler um pouco a Bíblia, para com a maconha. Exato. Você sabe que houve um profeta chamado Ezequiel. Ele é um profeta que foi exilado, né? Ele era judeu e foi exilado junto com todo o povo de Israel na Babilônia do Nabucodonosor, que eu te falei, né? Sim. Esse camarada escreveu uma profecia que hoje é conhecida como o livro de Ezequiel. No capítulo 36, ele diz que a nação de Israel seria espalhada por todas as nações do mundo. Isso aconteceu a partir do ano 70, né? Depois de Cristo, que Tito entrou, destruiu Jerusalém e os judeus foram espalhados. Então, ele está profetizando 600 anos antes, que eles seriam espalhados pelo mundo, mas que Deus, quando chegasse a hora, ia trazê-los de volta para a sua terra, de todas as nações da terra. Isso se cumpriu em 1948, com a criação do Estado de Israel. Quer dizer, eu ia te fazer essa pergunta que você já respondeu. Então isso tudo foi profetizado. Isso no capítulo 36. No 37, ele profetiza o holocausto. Olha que louco. É a sequência. Estou assustado já um pouquinho. Ele profetiza como? Deus chama Ezequiel, fala Ezequiel, ele pega e leva Ezequiel em espírito para um monturo de ossos. É chamada essa profecia dos vales dos ossos secos. E ele olha e Deus conversa com ele, fala, o que você está vendo? Eu estou vendo um vale cheio de ossos secos. Aí ele diz assim, porventura eles podem viver? Aí ele fala, só o Senhor sabe. Ele diz assim, então profetiza. Estes ossos são a nação de Israel. Eles vão estar destruídos, mas eu vou profetizar você vai profetizar para que eles voltem à vida. E aí ele começa a ouvir um bater de ossos, pá, 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 e os ossos vão se juntando, juntas, medulas, ligamentos e tal, e fica o povo em pé. Ele diz, essa é a nação de Israel, que eu trouxe de todos os cantos da terra, e eu reconstruirei. Isso foi uma profecia de como seria que o mundo, assombrado com o que aconteceu com Hitler, que matou 6 milhões de judeus, a guerra acaba dia 8 de maio de 45, e o que eles vão fazer com aqueles judeus que foram expatriados, que estão jogados, eles não sabiam o que fazer. Tentaram criar uma terra para eles na África, e eles não aceitaram, e eles começaram a voltar para Israel. Mas o que foi que fez com que o mundo permitisse a criação do Estado de Israel moderno? Foi o assombro
do Vale dos Ossos Secos. Quando você vê os filmes, a lista de Schindler e outros filmes, você vê os vales cheios de monturo de ossos de judeus mortos. Foi isso que Ezequiel viu 600 a.C., uma profecia que se cumpriu entre os anos de 39 a 45 da Segunda Guerra. Caraca, e a gente está em que linha do tempo Então, da profecia? o capítulo 37 fala disso, do holocausto e da criação do Estado. No 48, aí é que é tremendo. Desculpe, no 38, 36, fala de que eles seriam espalhados e trazidos. No 37, fala de um evento dos ossos estarem tão secos e tão mortos que ninguém acreditaria que eles podiam viver. E Deus fala, profetiza porque eles vão voltar a viver. E eles são a nação de Israel, que vai voltar a viver. Sim, que tem o Estado, a criação do Estado. Em 48. Sim. Aí, o Capítulo 38 fala de Gog e Magog. Agora, eu fiz um estudo etimológico de todas as palavras, indo para a história e tudo. As nações que se juntam, que virão contra Israel, são todas que estão aí. Gog é o líder, Magog é Rússia. Pérsia é o Irã. Aí tem Tubal, vários nomes ali na profecia, que quando você vai e estuda a etimologia, até na história, não é pegando interpretação de crentes, não, é da história. Sim, sim. São todas as nações que estão aí, Quer dizer, se juntando para vir vir contra Israel. Então, eu creio que nós vamos ver uma grande invasão, não só do Irã, mas juntando com Rússia, com China. A gente está no capítulo 38. Estamos um pouquinho antes de acontecer o 38. Pouquinho... E na minha opinião, quando acontecer, o mundo vai querer paz. Quantos capítulos? Ezequiel 40 e... Pô, agora você me pegou, acho que é 44. Tudo bem, a gente está chegando ali no finalzinho ali do Não, livro. mas até o 38, 39, essa profecia, porque depois já fala da construção do templo, essas coisas que vão acontecer depois do acordo de paz. É, que esse capítulo, né, se a gente está falando de 45, né, 1945, levou, sei lá, 60 anos, né? Cada capítulo levando 30 anos, 40, não necessariamente é daqui a 2 meses. Não, é um capítulo que a gente está... Cara, que coisa doida. Aí você falou o negócio da tribulação. Já pirei aqui. Você falou que a tribulação é quem acreditar em Cristo. O que vai acontecer? Eu tô pirando, juro. Acho Hoje nós estamos vivendo... da minha vida, isso aqui. Juro, eu tô doidaço aqui. Mano, eu vou separar, não tem por que eu ficar casado. Isso? Vai acabar o mundo, eu vou ficar casado com a Emily, eu vou curtir essa porra. Que isso? Vambora. Aí você fica. Nada, velho. Mas eu acho que eu quero ficar, será que não vale? Mas se ficar, você vai ter que aguentar o que vai ter, né? Puta merda, entendi. Vai ter que ficar aqui comigo, com a minha turma. Só que Pera não, aí, você é tatuado, você não vai querer morrer, ficar. você é seu primeiro a morrer, você tatuou. Eu sei. Você tava com a Marquei bandeira a lá perna, do país lá. Vai. Desculpa. Que isso? Qual que é a pergunta? A pergunta é, vamos lá, vamos falar da tribulação, porque pelo que você me falou é o seguinte, então vai ter o anticristo, segundo a Bíblia, né, vai ter o anticristo ele é o cara que é o falso profeta, que vai trazer uma paz, e essa paz, obviamente, vai virar um caos daqui a pouco. É só uma correção aí. Sim. Ele não é o falso profeta, porque vai haver um falso profeta. Ah, também tem O anticristo é um líder político. O entendi. falso profeta é um líder religioso. Ele vai ter o apoio de um líder religioso que vai dizer, olha, ele é o Messias que todo mundo E esperou. todo mundo vai acreditar. Todo mundo vai acreditar. E aí depois vai... Vai acreditar por conta da paz que ele vai fazer que ninguém conseguiu. Sim. Você já imaginou sentar um muçulmano, um cristão e um judeu e falar, vamos acabar com a briga, vamos aceitar Então eu cada tô um com outro? medo que eu já propus isso daqui, eu tô achando que eu sou anticristo. Porque eu propus, né? É, Um já dia é. na pauta, vamos botar os 3 juntos aqui. Talvez eu Fazer seja. Vocês têm que me matar, pelo amor de Deus. Não, brincadeira, pelo amor de Deus. O cara entende isso errado, vira corte, né? Piada. Sei lá, o cara me perseguindo aqui em Moema. Mas é o seguinte, vai vir então o anticristo, vai ter o falso profeta e Jesus vai aparecer, né? Como você falou na primeira aparição dele. Na primeira, só para aqueles que creem nele. Ele Isso. vai levá-los. O mundo vai ficar assombrado. Tem até um filme famoso, Deixados para Trás, Left Behind. Tá. Foi até feito pelo Nicolas Cage, entendeu? É esse arrebatamento que vai fazer desaparecer Então, mas milhões de Jesus pessoas. não vai trazer a paz? Antes da paz, ele vai trazer o juízo. Que é o Entendeu? tal do juízo final. O juízo
o juízo que ele vai trazer para o mundo é, literalmente, vai ter o viés da natureza, vai ter terremotos, vai ter maremotos, vai ter aquecimento global violento. Tudo isso que está acontecendo, a ciência dá uma explicação, mas a Bíblia já diz. A Bíblia diz que a Terra ia aquecer muito. Tá. E que as pessoas vão morrer por causa de calor. Mas é para daqui a 100 anos, né? Não, pode. Não, Pode ser que com a vinda de Cristo isso se intensifique, entendeu? não, Mas a grande tribulação, há 7 anos da tribulação, você já ouviu falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse? Já. Então, cada um desses cavaleiros, então, no início da tribulação, eles representam um juízo de Deus. O cavalo branco é o que traz um discurso de paz, mas é a falsa paz, é o próprio anticristo. O cavalo vermelho é guerra. Vai haver guerra no mundo. Nós estamos já caminhando para isso, mas vai ser guerra, não é só uma bombinha que outra ali, vai ser guerra mundial. Sim. O cavalo negro é fome e peste. O que acontece como consequência de uma guerra de proporções globais? É morte, doenças e pestes. E o quarto é o cavalo verde. Na verdade, a tradução é amarelo, mas no original da Bíblia é cloros. Cloros no grego é verde, de clorofila, por exemplo. Sim. E muita gente fala, mas o que seria? Eu tenho uma teoria, que é o islamismo. Você pode notar como a grande maior parte das bandeiras dos islâmicos tem verde. E, por exemplo, as mesquitas, aqueles minaretos, todos iluminados em verde. Então, eu acredito que esse cavalo verde que traz a morte é a invasão do Islã com a guerra santa deles, chamada de jihad, né? Porque eles querem trazer de volta a Sharia, querem dominar o mundo Que e é o que tal. está um pouco acontecendo ali na Europa. Sim, a Europa abriu as porteiras, É. eles entraram, eles têm mais filhos do que os europeus e eles estão mudando o panorama geopolítico da Europa. Se inscreva no canal Refúgio Cortes e já deixa o like. Isso ajuda demais o canal a crescer e motiva a gente a trazer cada vez mais cortes de podcast para vocês.